Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Ligados e Integrados de hoje, que aborda diversos aspectos da avicultura e suinocultura, setores vitais da indústria agropecuária. Vamos aos destaques do dia. Ovos, segunda quinzena de agosto é marcada por queda nas vendas, segundo o levantamento do CPEA. Você sabe de que maneira o melhoramento genético contribui para o bem-estar das aves? Convidamos a médica veterinária Vivian Brin para explicar de que maneira isso acontece. Da incubação dos ovos à eclosão dos pintinhos, todos os processos no incubatório exigem atenção e cuidados especiais. Nossa equipe de reportagem foi até Araranguá, Santa Catarina, para conhecer um incubatório moderno que usa tecnologia para avaliar e selecionar os ovos férteis. E mais, vamos trazer 5 dicas indispensáveis no manejo de creche no LE Dicas de hoje. Começa agora o Ligados e Integrados. O bem-estar das aves é uma preocupação central na indústria avícola e o melhoramento genético desempenha um papel fundamental para garantir condições de vidas mais saudáveis e confortáveis para os animais. O uso cuidadoso e planejado da seleção genética tem trazido avanços significativos na criação de aves mais resistentes, produtivas e adaptadas às necessidades do ambiente em que são criadas. O processo envolve a seleção de animais com características desejáveis, como resistência a doenças, eficiência na conversão alimentar, crescimento rápido e adaptação às condições de manejo. Essas características não apenas beneficiam os produtores ao aumentar a produtividade, mas também têm um impacto direto no bem-estar das aves. E para falar mais sobre quais maneiras o melhoramento genético influencia na saúde e bem-estar das aves e, consequentemente, para a rentabilidade do negócio, eu convido aqui a médica veterinária Vivian Brin. Oi, Vivian, bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Juliana. Obrigada pelo convite para participar do programa. Obrigada a você por ter aceitado. Vivian, então, para começarmos, a natureza do bem-estar animal na avicultura é garantir que a ave expresse seu comportamento naturalmente, mesmo estando em um ambiente de produção. O melhoramento genético ele pode refletir nesse comportamento. O que configura uma genética que assegura o bem-estar das aves? Então, tem várias... Dentro do programa de melhoramento genético, a gente mede várias características. E várias delas estão associadas com essa capacidade da ave sobreviver e viver bem num ambiente de produção. Então, assim, vai de coisa básica como a capacidade dessa ave de andar, se locomover, como também se alimentar. Então, dentro de um critério de seleção que uma empresa adota para selecionar aves para melhorar bem-estar, existem várias características que estão associadas com a estrutura dessa ave, habilidade de responder a desafios, não só ambientais, mas de doenças que pode acontecer no campo. Então, tem uma contribuição direta, mas como a gente sabe que esse tipo de característica não só é afetada pela genética, mas também tem um impacto enorme ambiental. Então, existe esse desafio de fazer uma seleção para melhorar para o bem-estar, porque o ambiente tem um impacto enorme também. Mas, com o avanço de novas tecnologias, a gente está podendo usar mais e mais para melhorar a genética dessas aves para elas sobreviverem em ambientes até com mais desafios. E como que é feito esse melhoramento genético, assim, de que maneira é a execução, em que fase? Então, desde quando essa ave sai do ovo, a gente começa a medir características dessas aves. Então, a mortalidade cedo, mortalidade embrionária, mortalidade em qualquer fase da vida e quais são essas causas da mortalidade. E também a capacidade dessa ave de se locomover dentro da casa, defeitos estruturais dessa ave que não permitem que ela
se alimente ou se movimente. Então, tem várias etapas que a gente coleta informações, desde quando esse pintinho saiu do ovo até o final da vida de produção, quando essa ave já contribuiu com a produção de ovos. Então, todas as características entram e são balanceadas com características que você citou no início, como, por exemplo, características de desempenho, que também são importantes para a parte de produção e rentabilidade do frango de corte. Certo. Então, é um balanço enorme de várias informações. Só para te dar uma ideia, tem mais de 200 características que uma ave pode ter atribuída a ela do nascimento até o final da vida. Bastante coisa. Então, Vivian, a genética pode ser uma aliada do produtor para prevenir o lote contra doenças, por exemplo? Com certeza. Então, eu mencionei mortalidade, mas também existem coisas mais específicas da capacidade dessa ave de responder a desafios de doenças bacterianas ou virais. Essa parte de seleção pode ficar até mais na parte mais detalhada. A gente olha a parte de imunidade inata, que seria uma imunidade que vem da mãe desse pintinho, que vem pelo ovo, que ajuda na capacidade desse pintinho sobreviver nos primeiros dias de vida, depois que saiu do ovo, e também a parte de imunidade adquirida, que existem marcadores biológicos que a gente pode usar para entender, a partir do momento que essa ave passou por um desafio, como que ela está respondendo a esse tipo de desafio, como é que a gente entende, captura essa informação para entender quais famílias estão mais aptas a responder de uma maneira adequada a desafios ambientais. E isso pode ser tanto específico, como eu mencionei, doenças que estão presentes no ambiente, ou algumas doenças virais que geralmente são mais atacadas na parte agora, com novas tecnologias, na parte de edição gênica, que aí existem marcadores que permitem, que podem ser manipulados no futuro para não permitir que um vírus, por exemplo, se multiplique dentro desse animal. E Vivian, de que forma o avicultor é capaz de usar o melhoramento genético para diminuir o uso de antimicrobiano na produção? Esse é outro ponto muito importante também. Eu sei que tem essa parte de resistência a antibióticos, que o uso extensivo na parte de agricultura pode criar esse problema para humanos. Então, na parte de criação de aves, a maioria delas são criadas sem antibióticos mesmo, naturalmente. Então, essa parte que eu mencionei antes, de resistência, seleção para resistência, vai permitir que esses lotes sejam criados sem antibióticos, da maneira que a maioria dos lotes são criados, mas também não precisar de uma intervenção, no caso de uma doença acontecer e você precisar tratar esse lote. Então, é mais a parte de resistência e imunidade de ave que vão dar suporte ao produtor não ter que interferir e tratar lotes. Entendi. Então, o melhoramento genético é uma das estratégias do setor para melhorar a conversão alimentar, certo? Como que isso pode contribuir com a prática da sustentabilidade da produção? Conversão alimentar é uma das medidas mais importantes de eficiência que a gente tem para aves de corte. E só para te dar uma ideia, da década de 80 até agora teve uma melhora de 30% da eficiência alimentar. E como que isso impacta o ambiente? Por exemplo, uma ave, na década de 80, precisava de 2,5 kg de ração para produzir 1 kg de carne. Atualmente, ela só precisa de 1,6 kg, 1,7 kg de ração para criar 1 kg de carne. Essa fonte de alimento é um dos maiores impactantes para a pegada de carbono, que tem esse impacto ambiental enorme. Então, a redução de conversão alimentar tem impacto direto na sustentabilidade da produção de frango de corte. E é um foco muito grande também, não só como o bem-estar, mas como a característica de desempenho, é um foco muito grande no programa de melhoramento de aves. Então, Vivian, como você já falou, né, a gente pode relacionar o melhoramento genético com a menor pegada de carbono da produção avícola, certo?
Sim. E de que outras maneiras, além da que essa que você já citou, isso pode acontecer? Assim, dentro de aves de corte, o maior impacto, como eu falei, é o que a gente alimenta essas aves, que tem essa pegada de carbono. Mas como consumidor, a gente tem um impacto direto também pensando o que você vai consumir, que tipo de carne que você vai consumir. Frango está entre os mais eficientes que tem. Então, a escolha do consumidor, que tipo de carne que ele vai consumir numa refeição, tem esse impacto direto também. Não necessariamente dentro da parte de aves de corte, mas, por exemplo, se comparando com carne de boi e frango, é 50% menos pegada de carbono pela mesma quantidade de alimento. Vivian, muito obrigada pela sua participação aqui no Ligados. Volte sempre que quiser e até uma próxima. Obrigada de novo pelo convite. Tchau, Juliana. Tchau, tchau. E agora falando um pouco sobre atualizações de mercado. Durante a primeira metade de agosto, as vendas de ovos comerciais ficaram abaixo das expectativas. E essa tendência de desempenho persistiu ao longo da segunda metade do mês. Esse declínio adicional nas vendas também impactou negativamente as cotações dos ovos em muitas das áreas monitoradas pelo CPEA. De acordo com especialistas, a demanda por ovos permanece em um nível reduzido e novas transações comerciais estão ocorrendo caso haja a implementação de promoções ou a concessão de descontos. Essa situação está exercendo pressão sobre os preços dos ovos. Como resultado, alguns produtores optaram por realizar o descarte das poedeiras mais antigas, buscando assim diminuir a oferta do produto e manter os preços em um nível sustentável. Apesar do cenário predominantemente de queda nas cotações em grande parte das áreas, em algumas regiões os avicultores conseguiram manter os preços relativamente estáveis. E a seguir, nossa equipe de reportagem visitou um incubatório em Araranguá, Santa Catarina. Qual a temperatura adequada e ideal de uma incubadora para garantir o desenvolvimento dos embriões? Você vai saber no próximo bloco, não saia daí! Cinco dicas que são não negociáveis no manejo de creche. A primeira envolve a questão da fase anterior. A gente vai falar necessariamente em peso e idade ao desmame, que impactam diretamente no sucesso da nossa creche, né, no GPD, na conversão e na mortalidade. Claro, são intrínsecos à fase anterior, mas necessariamente é um critério que a gente tem que avaliar. A gente sabe, tem vários trabalhos mostrando que conforme a gente aumenta a idade e, consequentemente, o peso ao desmame, a gente melhora a taxa de sobrevivência e desempenho da creche. Pois bem, dica 2 e 3. Muita atenção ao manejo da ração e água, principalmente nesses primeiros dias. Há vários trabalhos mostrando que os animais tardam em encontrar a água, tardam em consumir ração nesses primeiros dias. E, consequentemente, a gente tem essa perda de desempenho, principalmente GPD, desses animais. Então, toda a atenção, todos os manejos focados em estímulo ao consumo de ração e água. Na sequência, densidade. Muita atenção a qual densidade animal a gente vai alojar esses leitões. Por quê? Porque a densidade, por si só, já é um problema e vai impactar também diretamente na proporção de espaço de comedouro e número de chupetas por animal, dependendo desse número de animais por metro quadrado que eu inserir. E por último, e não menos importante, muita atenção à ambiência. Geralmente a nossa maternidade tem uma ambiência conforme, né, e nossas creches a gente merece essa atenção. Cuidado à curva de temperatura, manejo de cortina, a forma que a gente vai utilizar para aquecer essas instalações, principalmente agora para frente aqui no sul, e muita atenção na formação de gases dentro dessas instalações.
Mais dicas como essas daí você encontra lá no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/ligadosintegrados. E no início do processo de produção de frangos de corte encontra-se o incubatório. Os ovos que chegam à incubadora têm sua origem nas granjas de matrizes de produção. O pintainho, que mais tarde se tornará parte da criação nas granjas, inicia sua jornada neste ambiente. Mas qual será a temperatura, luz, forma de armazenamento adequado nessa fase? É o que você confere na reportagem. O pintinho que chega na granja de frango de corte sai daqui, do incubatório. Logo, os ovos que chegam ao incubatório vêm das granjas de matrizes de produção e aqui ficam por cerca de 21 dias. No recebimento, eles são encaminhados para a sala de ovos, são avaliados e devem apresentar perfeitas condições. Eles são colocados em carrinhos e classificados de acordo com a idade das matrizes. Essa sala de ovos aqui trabalha sempre com uma temperatura de 18 graus. Aqui, os ovos eles são armazenados de uma maneira que se possa fazer a incubação separada por idade de matriz, consequentemente mantendo lotes de frango de corte mais uniformes no produtor. Depois da separação, os ovos vão para a sala de pré-aquecimento. A temperatura é elevada de 23 para 29 graus gradativamente. Aqui, cada sequência de caros ela está separada por incubadora. E aí os ovos são identificados com a data de incubação, a data de nascimento e o horário que ele precisa ir para dentro da incubadora, o horário exato da incubação. E acompanhamos de perto a hora da incubação. Os ovos são colocados dentro da incubadora e permanecem por 19 dias. Nesse tempo, diversos fatores como a temperatura e a umidade são analisados constantemente. Dentro da incubadora, os carinhos são acondicionados enfileirados e eles são ligados a um equipamento chamado viragem. Para ter eclosão para o pintinho nascer, de hora em hora o equipamento tem que mudar a posição. Os carrinhos chegam a ficar inclinados a 45 graus, tanto para o lado esquerdo quanto para o direito. Um processo mecânico e sistematizado 24 horas por dia. A capacidade desta máquina pode chegar a 24 mil ovos em incubação. A Erislane tem a função de mapear as incubadoras, ou seja, de fazer um checklist se tudo está saindo conforme planejado na incubação. Verifico a temperatura dos embriões lá dentro para garantir que as incubadoras estão dentro da temperatura adequada e também a parte da viragem, para garantir que o ângulo de viragem está sendo também o adequado. Passados 19 dias, os ovos seguem para a sala de vacinação. O equipamento vai fazer a identificação onde existe o embrião e onde não existe. Os ovos inférteis são descartados e a máquina continua o ciclo para o próximo processo, que é em si a vacinação em ovos. A vacina contra a mareque e outras doenças é aplicada direto na casca do ovo e injetada no líquido amniótico. Graças à tecnologia, é possível vacinar uma grande quantidade de ovos ao mesmo tempo. Após vacinados, os ovos seguem para os nascedouros. Estamos na sala de nascimento, onde acontece a eclosão, ou seja, onde os pintinhos nascem, não é mesmo, Géry? Sim, aqui acontece o nascimento dos pintos, Após a vacinação, eles permanecem nessa sala por 2 dias, onde inicia o processo de eclosão. Então, o primeiro passo é a bicagem da casca, onde o embrião vai bicar e vai quebrar toda ela no sentido de um lado até o outro, para depois ele sair de dentro dela, o que vai acontecer agora aqui. A casquinha até já está mais dura, né? Sim, sim. Olha, tá nascendo. Aí depois do nascimento... Eles permanecem aqui até dar o tempo exato do ciclo de incubação, após são retirados para fazer a separação dos machos e da fêmea no passo seguinte, que é a sexagem de pintos. O processo demanda conhecimento e agilidade. As meninas ficam na esteira fazendo a sexagem dos pintos, ou seja, separando o macho da fêmea e também os pintos que são viáveis ou inviáveis. Os pintos que são inviáveis,
possuem algumas características. Por exemplo, o umbigo exposto, não cicatrizado, e eles ficam apáticos. Então nós acabamos descartando esses pintos. A curiosidade de muita gente, inclusive a minha aqui, é saber o que é um macho e o que é uma fêmea. Hein, Rafa? Explica pra gente. Olhando assim parece a mesma coisa, né? Mas aqui a gente faz a sexagem pela ponta das asas. Nossos colaboradores pegam a asa, abrem, e o que tiver uma dupla camada é uma fêmea. E o que tiver apenas uma camadinha é um macho. Após a sexagem, os pintinhos são novamente vacinados, mas dessa vez por spray. É que eles são imunizados pelos olhos, nariz e boca. Mas repare na cor. E aí, junto com a vacina, tem um corante vermelho que chama a atenção da ave. E aí um pintinho vai bicar o outro e vai auxiliar na imunização correta. Já estamos chegando ao final do ciclo, na sala de expedição dos lotes. É aqui onde acontece o agrupamento das cargas, conforme a capacidade de cada aviário. O local tem uma ambiência um pouco diferente. Ela está adequada às normas de bem-estar animal. O ambiente azul, ele deixa os pintos mais tranquilos, né? Mais estáveis, sem estresse, né? Carregamento finalizado, mais de 65 mil pintinhos vão para o alojamento. E a ambiência aqui é muito importante, né? Correto. Então temos aqui 65 mil pintos que seguem com destino ao município de Tupandi, no Rio Grande do Sul. Assim como o processo do incubatório é fundamental o controle da ambiência, no furgão também. Então o ambiente aqui nós procuramos manter sempre nos 25 graus durante todo o transporte. Então, a partir desse momento o caminhão vai iniciar a viagem e vai parar lá no produtor. Estamos no fim do programa de hoje. Muito obrigada pela sua participação e amanhã nos encontramos aqui às 11h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal.